nosso programa vai falar sobre limpeza do sangue. Vamos dar continuidade ao nosso programa. Você sabe como é feito? Quais os benefícios que a limpeza do sangue pode trazer? Quem responde essas e outras dúvidas é a doutora Vanessa Albuquerque, que já está aqui com a gente. Ela é biomédica, morfologista do sangue, sabe tudo sobre o assunto, gente. Primeiramente, boa tarde, doutora. Seja bem-vinda novamente ao nosso programa. Boa tarde, é um prazer estar aqui de novo. Esse assunto vai dar o que falar, você sabe, né? Vai. Eu acho super interessante. Já pesquisei sobre, conheço a doutora Vanessa, quem não se lembra, ela já esteve aqui com a gente também. A gente focou um pouco mais nos rins, mas a gente vai falar em si da limpeza do sangue, que é essencial, gente, para uma qualidade de vida. E você vai entender tudo isso muito mais daqui a pouquinho, porque agora você pode aproveitar e enviar a sua pergunta ou compartilhar a sua experiência. De repente você já fez uma experiência como essa. Escreve para a gente nas nossas redes sociais, o Facebook, facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Se você quiser fazer alguma pergunta relacionada à limpeza do sangue, você pode mandar para o meu Instagram também, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou então você pode ligar e participar ao vivo com a gente através do telefone 0 operadora 11 3337-5886, 3337-5886. Doutora, vamos começar explicando para quem em casa nunca ouviu falar o que é a limpeza do sangue. A limpeza do sangue ela é uma terapia feita após a análise do sangue vivo. Uma terapia? É uma terapia. Mas como que funciona, então? Vamos começar, então, pela análise. Sim. Como que funciona a análise para depois a gente ir no processo da terapia? A análise do sangue vivo é uma análise diferente do exame do laboratório. O exame do laboratório coleta o sangue, demora um tempinho, mistura reagentes e vê o tipo de doença pelas alterações das hemácias. Na análise do sangue vivo, não. É tirada uma gotinha de sangue do dedo, projetado no microscópio de alta resolução e junto com você a gente vê o que está causando algum problema. Então é na hora? Sua saúde, é na hora. Não é que vai para um laboratório e vai ser pesquisado na hora? É na hora. Olha que interessante. É na hora. Nós ensinamos a pessoa a ver o próprio sangue e a identificar o que pode estar de errado no sangue. Perfeito. E só o morfologista ele está capacitado a fazer esse processo ou não? Sim, até o momento sim, porque ainda não faz parte do nosso sistema de saúde convencional. Ai, gente, podia fazer, porque é tão interessante, Sim. né? Só para as pessoas em casa entenderem, quais são os benefícios da limpeza do sangue? São muitos. Eu poderia ficar a tarde toda falando, mas eu vou citar só alguns principais. Tá. O equilíbrio do pH é um benefício. A adaptação metabólica celular é um outro benefício. Por que é tão importante essa adaptação? Porque a maioria das pessoas que ficam doentes hoje é porque não estão se adaptando. Olha. Por exemplo, segundo as últimas estatísticas, de cada 4 pessoas, 1 no mundo tem câncer. E a tendência é isso aumentar e, inclusive, ultrapassar as doenças cardiovasculares no futuro. Nossa. Por quê? Porque não estão se adaptando. É muito comum você viajar de um país para o outro e, de repente, ter um resfriado, ter contato com algum parasita, alguma bactéria diferente e adoecer. Mas hoje em dia as pessoas não estão se adaptando nem ao ambiente onde vivem. Estão adoecendo muito fácil. E é nesse ponto que o câncer está se proliferando cada vez mais. Então quer dizer que a limpeza do sangue, ela também pode curar o câncer? Curar mesmo, não só como forma de tratamento? Também, não exatamente o câncer. Tá. Porque a limpeza do sangue, ela não é diagnóstico e ela não trata uma doença específica. Boa, mas ela trata o corpo. Por que ela trata o corpo? Porque equilibra o corpo no todo. Então, quando há o equilíbrio do corpo, acontece que o corpo se fortalece para a cura. E, por exemplo, quando a pessoa tem um câncer ou tem uma outra doença tão grave quanto, a primeira coisa que acontece no corpo é o enfraquecimento. Verdade. E, inclusive, do sistema imunológico. Então, ele vai ajudar a restabelecer. Eu entendi, não é questão em si da limpeza do câncer, por exemplo. A célula cancerígena que está no sangue, ela vai ser eliminada ou ser transformada a partir desse tratamento. Ela vai ser eliminada. Ser eliminada? Eliminada. Porque o que acontece com outros tratamentos? Tem pessoas, embora não seja a maioria, mas tem algumas pessoas que fazem tratamento, inclusive a quimioterapia, e tem casos, pouquíssimos casos, que até eu já ouvi falar que se cura. Eu não conheço ninguém pessoalmente. Mas acontece que o que causou o câncer vai continuar no organismo da pessoa. Então, muito provavelmente, aquele câncer que ela teve, ela se curou de alguma forma, vai retornar.
E a grande técnica da limpeza do sangue é exatamente isso. É limpar o ambiente que tornou aquela célula cancerígena para que não ocorra mais. Mas tem muita gente, eu acho, que está em casa, está assistindo e perguntando, mas como será que é feita essa limpeza? Porque a gente já ouviu muito falar daquela técnica que você tira sangue da veia, aplica no músculo. Autohemoterapia. Autohemoterapia, né? É tipo isso ou não? Como que funciona? Não, é bem diferente. Embora a autohemoterapia também seja muito bom. Boa. Mas a análise do sangue vivo, não. É tirada uma gotinha de sangue, é projetada no microscópio e nós vemos as discrepâncias no sangue que podem estar causando a doença da pessoa, quando a pessoa já vem doente, que é a maioria dos casos que nós atendemos, ou quando a pessoa pode vir a ficar doente. Então, o que acontece hoje em dia, como eu já estou há 6 anos fazendo isso, é que algumas pessoas se consultaram comigo há um tempo atrás, eu preveni em relação ao que poderia acontecer pelo sangue estar deteriorado e a pessoa não conseguiu fazer o tratamento, porque envolve mudança de hábitos. Então, a limpeza do sangue envolve mudança de hábitos. Mudança de hábitos. Não conseguiu fazer o tratamento. Alimentação. A alimentação é a base. Perfeito. A alimentação é a base, mas ela sozinha não é o suficiente. O que precisa, doutora? Precisa de... Primeiro, a gente precisa ver o que tem no sangue de errado. Isso é o básico. Perfeito. A alimentação, ela é baseada em 80% de alimentos alcalinos e 20% ácidos. Por quê? Tudo que a gente faz no nosso corpo, todo o processo, gera resíduos, gera acidez. Então, no nosso organismo. E nesse momento que gera acidez, como o pH do sangue, ele precisa se manter estável, senão a pessoa pode vir a óbito, então o corpo ele se esforça muito para manter o pH estável. Olha, interessante. É bem interessante. Então o nosso corpo ele não consegue expelir. Quando ele não consegue expelir esses resíduos, vai para o sangue. Então se a célula é redondinha, feita como um compasso, separada para oxigenar e o plasma está limpo, passa a não ficar mais assim. Porque em torno da célula é que vai tornar a célula doente. Entendi. Então aquela célula, aquela redondinha, de repente ela fica deformada. E outras também ficam. E nós somos células. Então se a gente não tiver as nossas células em harmonia e funcionando bem, com certeza no futuro vai ocorrer doença. Principalmente no momento de estresse, perda, luto, ou um corpo mais ácido, como eu falei antes, ou o sistema imunológico enfraquecido, por vários outros motivos. Nesse momento, a doença se estabelece. Como que a gente separa esse grupo de alimento entre os alcalinos e os ácidos? Ácido seria tipo limão, os alimentos mais cítricos? Não, pelo contrário. Olha, o gente, limão, viu? A gente acha que sabe das coisas, não sabe de nada. Limão, na verdade, é a fruta mais alcalina. Porque Alcalina? ela é uma fruta ácida, mas no corpo ela se torna alcalina. Olha só que interessante. Totalmente. E o que seria o ácido? O ácido... Vou falar do alcalino primeiro. Tá, o alcalino. perfeito, perfeito. O alcalino. Tudo aquilo que são frutas, legumes, sementes, verduras e raízes. Perfeito. Ou seja, tudo que é natural é alcalino. Boa, boa. E os ácidos são industrializados, na sua maioria. Industrializados. Ah, já Industrializados. entendi. E 20% do nosso organismo reage perante os ácidos. Não, na verdade, o ideal é 20% dos esse ácidos seria só o ideal. e 80% dos alcalinos. Nossa, e com a alimentação hoje em dia industrializada, o povo deve estar tudo ao contrário, né? Tudo ao contrário. E é isso que prejudica mais, então, a saúde, não tem Sim, como. porque o equilíbrio é essencial. É claro que você não vai medir 20%, 80%. Tá. Mas o ideal é sempre começar as refeições, pelo menos para começar, com a alimentação mais crua, Perfeito. que é a que tem enzimas. E a comida cozida não tem enzimas. Tem que tomar cuidado. Não, é importante a gente falar disso. E como que é possível a limpeza do sangue aumentar o metabolismo? Eu fiquei interessada, porque a gente já pensava, vai aumentar o metabolismo, a gente vai emagrecer. Essa é uma consequência, então, também da limpeza? Consequência. Uma consequência Eu costumo falar ótima. que é um efeito colateral muito chato. Emagrece, a limpeza do sangue emagrece. Mas é porque ela cria um ajuste no metabolismo. Então, o nosso metabolismo ele precisa ser ajustado. E como ocorre o reajuste? A partir do 4º mês de tratamento da limpeza do sangue, que é quando o metabolismo ele começa a se modificar. Porque, por exemplo, eu posso ver algumas discrepâncias no sangue de uma família inteira parecidas. Só que em uma pessoa pode causar uma doença, em outra pode causar outra, porque tudo é questão de metabolismo. Olha só. Cada pessoa é diferente da outra. Então, mas o básico que todo mundo precisa é ajustar o metabolismo. E automaticamente perde peso, emagrece. Ai, E gente. consegue se manter
Eu preciso peso. fazer essa limpeza do sangue. Eu acho que até na questão da pele muda bastante, Tudo. né? Porque, gente, sangue é vida. Sem ele a gente não vive. Então imagina se você tá com o seu sangue bem fluido, tá com ele perfeito. limpo. É uma maravilha. Não tem do que a gente reclamar. Você não deve nem ficar doente, né? Não, e interessante é que na Bíblia diz isso. Levítico 17:11, a vida da carne está no sangue. Boa, doutora, é verdade. E eu acho importante a gente comentar também, da outra vez que você esteve aqui a gente falou, mas para quem está chegando agora e perdeu, essa limpeza do sangue quem fez foi o seu marido também. Sim. E ele se curou do câncer. E era um câncer gravíssimo. Conta pra gente essa história. Sim. Ele não só se curou, como ele disseminou o método dele e tem milhares e milhares de outras pessoas curadas também. Perfeito. No caso do Jimmy, foi um câncer de cérebro, grau 4. Pelas estatísticas da medicina tradicional, vive apenas 15 meses depois do diagnóstico, fazendo cirurgia, quimioterapia e radioterapia, ou seja, os tratamentos básicos. No caso do Jimmy, ele já descobriu que estava avançado. Então, para ele, só teve como fazer a quimioterapia. E mesmo assim, ele estava morrendo. Ele estava no hospice. Nos Estados Unidos é um local que vai para morrer, não tem mais jeito. É tipo uma UTI? É, vai para morrer. Vai passar Ai, os últimos Senhor. dias lá naquele local, recebendo morfina para diminuir a dor, porque ele sentia muita dor. Então, o Jimmy, ele chegou no estágio que ele tinha 30 dias de vida. 30 dias dias? de vida. Só. Nossa, essa eu não 30 lembrava. dias de vida. E o caso dele é bem interessante porque não tinha mais tratamento para ele. Quando ele indagou o médico, que foi inclusive um médico do Brasil, sobre, não, me dá mais algum tratamento. Quando ele recebeu a notícia, imagina você descobrir que você Só tem vai 30 morrer. dias, Deus me livre. Você está condenado, né? Sim. Então ele falou, bom, me passa mais algum tratamento, mais quimioterapia, mais... E o médico falou, eu sou teu amigo. Eu não vou passar mais quimioterapia para você. Vai causar só mais sofrimento. Vai para casa e vive os seus últimos dias. E tem alegria. Ele falou, como eu posso ter alegria se eu estou morrendo? Ele ficou revoltado. No entanto, ele se acertou com Deus e teve o processo dele, né, espiritual, que foi maravilhoso. E 5 dias depois da conversa dele com Deus, o filho dele ligou e chamou ele para ir no morfologista, assim como nós na Califórnia. Que esse morfologista curava qualquer tipo de câncer. Uau. Ele não tinha nada a perder. Sim, O Jimmy tinha perdido a função do braço, tinha hemorragias o tempo todo, a cabeça já, o pescoço já não segurava a cabeça, então ele estava muito debilitado nessa época. E ele foi até lá, com muitas dificuldades, mas foi. E quando chegou lá, o médico falou, você quer ser curado? Eu já curei 432 pessoas, você quer ser curado? E ele falou, claro. Claro, por favor. Claro. Então, 1 ano e meio depois, o Jimmy voltou lá curado e foi aprender a técnica da análise do sangue vivo. Perfeito. Mas ele foi radical com o tratamento. Tudo que ele não gostava de fazer, ele passou a fazer. Comer verduras, comer frutas, É tomar os importantíssimo falar suplementos, disso. fazer tudo, porque é uma mudança de vida realmente. E a coisa mais difícil para o ser humano é mudar os hábitos. Uhum. É complicado. E tem muita gente que eu tenho certeza está olhando, está ouvindo a gente falar do Dr. Jimmy, que passou por todo esse processo. A gente fica muito feliz por ver realmente a cura do câncer em vista e base tudo está dentro da gente. Tem muita gente que deve estar se perguntando, mas e o Marcelo Rezende, o grande jornalista, né? O que aconteceu com ele? Porque ele também finalizou o seu processo de quimioterapia e disseram, pelo menos foi isso que saiu na mídia, que ele passou a ter uma alimentação diferenciada. Mas não foi exatamente esse método, essa técnica. Não foi esse método e tampouco foi a alimentação que a gente recomenda. Perfeito. Porque a alimentação que a gente recomenda é uma alimentação mais alcalina. Então, restringe muitos alimentos, né? Mas no caso do Marcelo, é interessante você enfatizar, porque o caso dele foi muito grave, porque foi câncer no pâncreas. No entanto, a nossa limitação na análise do sangue vivo, na limpeza do sangue, é quando a pessoa não come mais. No caso do Marcelo, ele comia. Ou seja, já me perguntaram se ele teria chance fazendo a análise do sangue vivo. Eu acredito que sim, porque o Jimmy teve. E ele tinha só 30 dias de vida. E o câncer do Jimmy foi no cérebro. Então, se o Jimmy, que tinha um câncer muito grave, que 1% vive quando é descoberto no começo, e ele chegou em estágio terminal e sobreviveu, eu acredito que com o Marcelo também. Perfeito. Mas a alimentação somente não foi suficiente no caso dele. É importante a gente explicar direitinho. Doutora, tá chegando perguntas aqui nas nossas redes sociais, mas antes disso tem uma ligação de Olinda, Pernambuco, é o Ivanildo. E eu vou pedir para colocar a ligação dele agora, vamos ver. Eu acho que tem uma perguntinha para você, doutora. Tudo bem, Ivanildo? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem? Pode soltar a sua pergunta, a doutora Vanessa vai responder. Meu nome é Ivanir Teixeira, eu sou de Olinda, Pernambuco. Eu gostaria de saber o seguinte, se o refrigerante nosso de cada dia, se ele causa algum problema em relação ao sangue. Boa pergunta. Querendo ou não, o refrigerante está muito incluso nas diversas dietas aí das pessoas. Não dieta em si, né? Na alimentação. Sim. E ele pode ser tão prejudicial quanto para o nosso sangue? Boa pergunta, Ivanildo. Ele é totalmente prejudicial. Na verdade, o refrigerante, assim como outros alimentos, nem é para consumo humano. Já tem alguns estudos que falam sobre isso. Então, o ideal, tanto o leite como o refrigerante, que o leite também é muito nocivo, se a pessoa estiver metabolizando, está tudo ok. Mas no momento que deterioriza a célula ao ponto de causar uma doença, é que começam os problemas. Então, é importante observar o feedback do corpo. Tá. Isso é muito importante. Se você bebe refrigerante, se ele bebe refrigerante e ele sente alguma coisa, é bom já parar. Por isso que vocês dizem sempre que a gente não é o que a gente come, a gente é o que a gente não digere. Exatamente. Por causa dessa questão. Exatamente. Você já ouviu falar que tem pessoas que, essa pessoa come de tudo, bebe, fuma, faz tudo e está bem de saúde. Outra pessoa que nunca fumou, nunca fez nada, tem um câncer, por exemplo, no pulmão. É verdade? Muita Então eu vou passar a fazer tudo isso também? Não, não é isso. Cada metabolismo é um metabolismo diferente. Por exemplo, o Jimmy, que eu acabei de citar, meu marido que teve câncer, ele teve uma esposa que teve câncer e morreu em 6 meses. Ela comia tudo saudável, ele comia tudo errado. Ela não bebia, ele bebia. Ela se exercitava, ele olhava. Ela adoeceu e foi embora em 6 meses. Uma pessoa que se cuidou a vida inteira. Não que a gente não deva se cuidar, muito pelo contrário, mas além de se cuidar, a gente tem que observar o nosso metabolismo. Porque realmente a gente é o que não digere. Se não digerir, fica e cria processos. E principalmente as emoções também. Porque fala-se muito da digestão de alimentos, mas as emoções também é muito importante. A pessoa que normalmente somatiza muito, essa tem uma tendência muito grande a ficar doente. Boa, doutora. E a participação agora, doutora, é do Lamartine Cavalcante, ele fala de Mauá, São Paulo. Ele fez várias perguntas aqui, mas eu vou colocar a primeira que a gente comentou no início da entrevista, mas é importante a gente reforçar. Ele pergunta o seguinte: análise do sangue vivo pode ter resultado diferente da análise do sangue laboratorial? Totalmente. Você explicou, né, a diferença, um é totalmente Totalmente. diferente. O exame laboratorial ele é muito importante, eu acho que a gente deve fazer sempre, eu faço os meus periodicamente, mas ele não vê o que a análise do sangue vivo vê. O exame do laboratório, ele vê algumas discrepâncias em relação à nossa imunidade, em relação a algumas doenças que podem aparecer no exame laboratorial. O exame da análise do sangue vivo, não. Ela vê o que causa a doença. Então, eu já tive casos de pessoas que eu atendi e ela não fez tratamento, e eu avisei do que estava no sangue e tudo, e preveni em relação a isso também. E a pessoa comparou com o exame de sangue do laboratório e falou: olha, eu não vou fazer porque do laboratório não deu nada. E 1 ano depois teve tumor nos rins. Isso já aconteceu. Por isso que é importante, né? Então, assim, essa comparação, não existe uma comparação, na verdade. São coisas diferentes, mas que se complementam. Tanto que quando eu atendo alguém, eu vejo muitas discrepâncias, eu até indico para fazer um exame laboratorial mais específico. Boa, perfeito. Doutora, a Jaci Ribeiro, ela fala da Bahia, ela pergunta assim, em Salvador, há um morfologista que faz a limpeza do sangue vivo. É complicado no Brasil a gente encontrar esses procedimentos? Eu sei que você, o doutor Jimmy, são todos de fora, tudo chique, mas vira e meia vocês estão para cá. Vocês por acaso vão estar lá na Bahia, por acaso? Eu peço depois que ela entre em contato com os telefones que vocês vão colocar para eu passar para ela o itinerário nesse momento, não sei. É que é muita cidade, né? Vocês viajam o Brasil todo. Por enquanto, eu sei que Rio e São Paulo, porque eu vou ficar aqui pouco tempo, mas pode ser que o Jimmy possa estender mais, que ele vai ficar aqui mais tempo. Então, eu posso responder isso para ela depois. Você acha que, de repente, essa técnica a gente pode encontrar futuramente mais morfologistas que realizem esse procedimento? O nosso propósito é esse. Inclusive, vocês vão dar um curso, né? Sim, vai ser mas aqui em São Paulo. Só pessoas da área da saúde podem participar? Não, pelo contrário. O nosso propósito é dar oportunidade para todas as pessoas terem acesso a fazer isso. Boa. Porque quando eu descobri, eu não era formada tampouco. Ah, não? Não. Olha só. Eu me encantei e me aprofundei na área.
Que legal. Então, qualquer pessoa pode Qualquer participar. pessoa. Vai ser aqui em São Paulo? Vai ser em São Paulo nos dias 13, 14 e 15 de abril. Tem Perfeito. a parte online que tem que ser feita, então a parte online eu acho que já está encerrando, mas é bom a pessoa entrar em contato depois nos contatos que a gente vai deixar. E a parte prática, que vão ser nesses 3 dias. Não, a gente vai passar tudinho para vocês depois, então. Fiquem tranquilos. Doutora, o Ivanildo lá de Olinda, ele perguntou da questão do refrigerante. Quais alimentos que você fala assim, olha, exclui da sua alimentação? Tenta, pelo menos, evitar, diminua a quantidade, porque realmente não faz bem. Além do refrigerante, quais alimentos? Durante a limpeza do sangue, eu falo o seguinte, nada de farinhas brancas, leite derivados e açúcar. Tem muita coisa, então, Muita hein? coisa, muita coisa. Porque tudo leva. Mas é só, a gente precisa eliminar excluir esses alimentos da nossa alimentação. Só durante o processo que a gente está fazendo a limpeza do sangue ou não, é para a vida? Fica tranquila, é durante o processo só. Só durante o É processo? durante o processo, porque como eu falei, a limpeza do sangue, ela além de tudo, ela ajusta o metabolismo. Então, Entendi. depois que você para de fazer a limpeza do sangue, você pode voltar a comer tudo normal. O Jimmy come tudo normal hoje. Embora algumas pessoas nem consigam, porque acaba o paladar se adapta. É verdade, né? Você acha que a cultura brasileira, ela acaba sendo mais prejudicada pela nossa alimentação? Eu não sei, eu não tenho muito essa visão, porque os americanos, eu acredito que são piores nesse sentido. Eu acho que o brasileiro, ele come até melhor, porque o brasileiro come arroz e feijão. E tem muita fruta também. E arroz e feijão é uma alimentação muito completa. Boa. Eu costumo até falar que é difícil a gente ver, por exemplo, uma pessoa que trabalha em obra, um peão de obra, ter câncer. Porque o que ele come é arroz e feijão. Então, ele complementa e até coloca uma saladinha de vez em quando. Então, assim, a nossa alimentação é muito rica, basta a gente valorizar isso. Perfeito. Acontece que muitas vezes a gente acaba indo para o fast food, que tá na moda também. E isso é o prejudicial. Entendi. Faz o seguinte, doutora, a gente vai para o intervalo agora, no próximo bloco a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Você aí de casa, aproveita a oportunidade, faça que nem os nossos telespectadores, mandem suas perguntas, suas dúvidas. Esse é o momento, vamos aproveitar que a doutora Vanessa está aqui, você pode escrever para a gente através do nosso Facebook, assim como o Lamartine, já se fizeram, facebook.com/nossopgm, facebook.com/nossopgm. Você pode escrever sua pergunta também para mim, que eu passo para a doutora Vanessa, @JessicaNunes_6, @JessicaNunes_6, ou você pode ligar e participar ao vivo com a gente, ou deixar sua pergunta para a nossa produção, que eles escrevem e passam para a gente, tá bom? O telefone é o 0 operadora 11 3337 5886. 3337 5886. A gente vai para um breve intervalo e já a gente volta para falar sobre esse assunto, limpeza do sangue, como é feita e quais os benefícios. Não sai daí não, a gente vai, mas a gente volta, é rapidinho. E o nosso programa já está de volta. Falei que era rapidinho, vamos continuar o nosso bate-papo sobre limpeza do sangue como especialista no assunto, a doutora Vanessa Albuquerque, que é biomédica e morfologista, sabe tudo sobre o assunto. Doutora, eu já vou começar aqui com uma pergunta de uma telespectadora da Jaci Ribeiro, da Bahia. Ela quer saber o seguinte, se a limpeza do sangue ajudaria na cura de doenças autoimunes como a esclerose múltipla. Sim, a limpeza do sangue, ela ajuda em qualquer doença, em todo tipo de doença. No caso específico da esclerose múltipla, depende do grau de degeneração que já causou. Tem alguns danos que não se revertem, mas pode melhorar pelo menos a estacionar a doença, a ela não progredir mais. Boa. Se for no começo, tem um tipo de resultado. Se for num estágio mais avançado, tem um outro. Então, depende do grau de degeneração que a pessoa já esteja. Perfeito. Doutora, e tem a participação, ai meu Deus, está chegando um monte agora, da Beth Nave, ela fala do Rio de Janeiro. Ela ficou muito interessada em participar do curso. Ela pergunta se no Rio de Janeiro também vai ter. Pela quantidade de pessoas que estão procurando, acredito que sim. Porque essa turma, ela já está praticamente esgotada, essa turma de São Paulo. Agora Eita, do dia... que eu tenho que ir atrás logo, então, que eu queria participar também. Então, a gente vai precisar abrir uma outra turma, sim.
É importante que ela depois me procure para falar do interesse dela, para que a gente possa avaliar a possibilidade de ser no Rio. Porque tem outros estados também que estão pedindo, então... Não, mas a gente vai passar depois os possível. contatos e pode deixar, viu, Nath? A gente passa depois para você. E tem a participação da Jaqueline, ela fala do Rio de Janeiro também. Ela perguntou o seguinte: quanto tempo dura a dieta para a limpeza do sangue, doutora? O tempo do tratamento. Nosso organismo ele precisa de pelo menos 3 gerações, no mínimo, de células vermelhas para conseguir renovar a célula. Porque o sangue se limpa e as células se renovam. Uma geração é de 90 a 120 dias, que é em torno de 4 meses. Então, a gente precisa de pelo menos 3 gerações. 1 ano, no mínimo. 1 ano no mínimo? 1 ano no mínimo. Depende muito de organismo, Depende né? muito. Tem pessoas que elas vêm só para prevenir, então é mais rápido. Não tem doença, só para prevenir. Tem pessoas... No caso do Jimmy, que ele já estava no estágio muito avançado, foi 1 ano e meio. Nossa, um estágio muito avançado durou 1 ano e meio. 1 ano e Até meio. que foi curto, né? Foi. Porque normalmente tem tratamentos, principalmente com quimioterapia, que podem durar praticamente uma vida. A pessoa não sai daquele processo, interessante. E a participação agora é da Aparecida Maria. Ela fala de Anápolis, Goiás. Ela contou pra gente o seu caso. Ela disse que tem uma alergia há quase 1 ano, que toma remédio, mas que passa uns 15 dias volta tudo. E o resultado dos exames deu corante e conservante juntos. Ela pergunta se a limpeza do sangue também pode ajudar. Também pode ajudar, porque a alergia, o que acontece com a alergia? É sinal do corpo, é feedback do corpo que tem algo errado. A alergia em si ela não é uma doença, ela é uma manifestação de algum problema. Então, certamente existe alguma coisa no corpo dela que não está funcionando da forma como deveria, mas que ainda não tem diagnóstico, porque não é patologia, não é patológico, mas que existe alguma discrepância interna. Então, a alergia está sinalizando, é uma forma do corpo falar assim, tem algo de errado, cuida de mim. E normalmente as pessoas não fazem isso, ou toma remédio, ou procura um diagnóstico e não olha para o que o corpo está querendo dizer, porque o corpo fala com a gente. Boa. Então a minha sugestão para ela, em primeiro lugar, é que ela comece a observar o feedback do corpo, que evite os resultados dos exames, do corante e tudo mais. A maioria dos alimentos e tudo tem, os acidulantes, tudo que é anti, tem nos alimentos industrializados, infelizmente. Então é bom ela fazer uma pesquisa e evitar isso, e a limpeza do sangue pode ajustar isso sim. Perfeito. Doutora, o Lima Ferreira de Grato Lima, ele pergunta o seguinte: como é feita a limpeza do sangue? A gente falou um pouquinho no primeiro bloco, quem está chegando agora, vamos explicar então direitinho novamente? Sim, a limpeza do sangue é uma terapia, é um tratamento, mas ela não só... Na verdade, é bom que a pessoa veja que é um estilo de vida, porque é por um tempo mais prolongado. Perfeito. Então, não é aquele remédio que a pessoa toma por alguns meses e melhora. Ela tem que mudar os hábitos. Após a análise do sangue vivo, a gente vai recomendar uma alimentação mais alcalina, como eu já falei antes, que são verduras, legumes, frutas, sementes, raízes, mas o arroz e feijão também pode, Boa. e algumas outras coisas também pode, porque é o equilíbrio do ácido e alcalino, então o ácido também entra na alimentação alcalina. E a suplementação, porque o nosso alimento ele não é mais o mesmo, porque a terra mudou. Isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, a gente não produz mais os mesmos alimentos que antes. Então, a suplementação ela se faz necessária. Além do que, ela é específica para tirar do sangue aquela discrepância que causou a doença da pessoa. Entendi. Então, é a faz alimentação mais a suplementação. Perfeito. Doutora, falando em alimentação, tem uma pergunta da Bia Mello que chegou para a gente. Ela disse que ela e o esposo tomam todos os dias limão com água, porque foi uma terapeuta que indicou. Ela pergunta o seguinte: se isso influencia também na limpeza do sangue, porque a gente ouve falar muito de dieta detox, né? Eu acho que a gente já pode emendar aí. Será que essa dieta detox, ela também limpa o sangue ou é outro processo? É um outro processo, mas ajuda. Ajuda, e então? auxilia. Eu até recomendo em alguns casos. Agora, a água com limão depende do momento do dia que ela toma. Eu, por exemplo, eu tomo água com limão. Se eu chegar no restaurante, o suco que eu tomo é água com limão. Água e com todo limão. mundo faz aqui. Sem açúcar, sem nada. Acha estranho e eu dou para beber, porque... Uhum. Aí a pessoa, ai, não, isso é muito ruim e tal, enfim. Mas depende do momento, porque se for em jejum, ela precisa observar. A não ser que ela tome assim, se fala muito em tomar água com limão em jejum. Se for por um período, ou por exemplo, eu comi demais no final de semana, ou bebi e vou fazer o detox durante a semana. Tudo bem, mas não por tempo prolongado. Porque quando você, por exemplo, escova o dente ou toma água com limão, você mata as enzimas da boca, que é por onde começa a digestão. Então, você acaba atrapalhando a sua digestão, ao invés de ajudar.
Entendi. E só o limão? Ela pergunta, e só o limão sem água? Espremer o limão e tomar puro? Só não em jejum. Não em jejum, então não pode em jejum. também... Durante o dia, tudo bem, só não em jejum. Perfeito. Tem o Alberto Silva, ele perguntou o seguinte, essa limpeza do sangue ajuda também a curar a diabetes? Com certeza. Diabetes? É o que mais ajuda. Porque normalmente quem tem diabetes tem um pH muito ácido. E a primeira coisa que a limpeza do sangue faz é equilibrar o pH. Então ajuda bastante, né? E de quanto em quanto tempo é preciso fazer essa limpeza do sangue? Até como modo preventivo? A gente percebeu que pode durar mais ou menos 1 ano, né? Sim. O ideal é fazer uma vez. Uma vez só na vida? O ideal é isso. Mas acontece o quê? Tem muitas pessoas que às vezes elas não tratam o emocional depois da limpeza do sangue, ou tem algum trauma, perda, luto, alguma coisa muito grave que acontece depois, e ela pode somatizar de novo e adoecer no futuro. Então, para esses casos, é interessante que ela reveja o sangue dela depois de um tempo, se acontecer isso. Ou como modo preventivo, eu diria não menos antes de 2 anos. Não menos antes de 2 anos. A gente não precisa... Porque a limpeza do sangue, ela muda o metabolismo da pessoa. Então, por exemplo, o Jimmy, o câncer que o Jimmy teve, que era terminal, tem 8 anos. E ele tem uma saúde perfeita. O máximo que ele tem é uma dor de cabeça porque trabalha muito. Aí é uma outra história. Entendi. Mas a saúde dele é perfeita. Isso já tem 8 anos e foi um câncer terminal. Com certeza. Então, eu acredito que uma vez só vale a pena e é o suficiente. Perfeito. Agora, se a pessoa tiver algum processo muito grave depois disso, é interessante rever o sangue. Doutora, tô amando o nosso tema, tá chegando muita participação. Eu não sei se o pessoal de casa tá vendo, eu não paro de abaixar a cabeça, porque tá chegando muita participação mesmo. E é interessante, é um assunto que mexe com a gente, porque às vezes a gente fica tão condicionado ao que nos é imposto de medicamento e tudo mais, que você fala, gente, só isso vai resolver minha vida? Só isso pode me curar ou me tratar? E existem outras possibilidades bem mais simples, como hábitos saudáveis, entre outras coisas. E é importante você vir aqui e falar pra gente sobre esse assunto que mexe muito com a gente, porque quem não quer ter saúde? Primeiro lugar é saúde, gente. O resto a gente corre atrás, como dizem, né? E eu concordo com essa frase, mas infelizmente a gente não vai conseguir passar todas as perguntas, porque tá chegando muito. Gente, meu celular não para de vibrar. Mas, ó, você aí de casa, não se preocupe, que eu vou passar todos os contatos da doutora Vanessa para você também. Eu vi que tem muita gente aqui perguntando do curso que a gente comentou. Tem muita gente que chegou agora, ainda quer saber melhor como é que funciona todo o tratamento, a função realmente da análise do sangue, como é feita a limpeza. Você pode assistir esse programa depois, a gente vai colocar no YouTube para você, mas enquanto isso, você pode tirar todas as suas dúvidas, pegar outras informações também no site da doutora, que é www.keyoflife.com.br. Vê direitinho como está escrito ali, ó, www.keyoflife.com.br. E tem o Facebook também, entra na página dela que você encontra outras informações. É Cof Vanessa Albuquerque. QOF Vanessa Albuquerque, QOF Vanessa Albuquerque, ou então você que usa mais o Instagram, para o pessoal aqui que me mandou, aproveita e já vai lá no perfil da doutora, @Vanessa Albuquerque, Key of Life. O Instagram, @Vanessa Albuquerque, Key of Life. Manda um direct para ela ou um inbox, dependendo de qual rede social você vai usar, mas aproveita que ela responde com todo amor e carinho, que eu tenho certeza. Quem não quer dar, oferecer saúde, né? E quem não quer receber também, é muito bom. Doutora, muito, muito obrigada, viu? Agradeço. Eu sei que você vem poucas vezes, ou às vezes muitas vezes, mas como você está sempre aqui no Brasil, mas sempre está muito correndo, a gente sabe da dificuldade que é, por isso eu fiquei muito feliz por você ter aceitado o nosso convite. A gente quer sim passar esse serviço, essa utilidade pública para as pessoas. Muito, muito obrigada.